Os irmãos vão projetar alguns textos ali muito rapidamente, porque seria bom que nós tivéssemos mais tempo, né? Mas não tem. A Meré trouxe muito artista dessa vez, amém? E louvado seja o Senhor por isso, né? E o palco teve que ser muito dividido aqui, né? Mas estamos sendo edificados desde ontem à noite, com muita comunhão, e a gente crê que Deus vai nos falar, né? Tem algumas coisas que eu tenho buscado ouvir 1, 2, 10, 15, 20 vezes, e quanto mais eu ouço, mais eu aprendo, porque Deus tem falado comigo, e é muito legal a gente ouvir a palavra, e Deus ir confirmando no nosso coração. E eu creio que a palavra, a fé, a Bíblia diz que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e com oração Deus vai transformando no poder do Espírito Santo tudo aquilo que nós queremos receber da parte dele. Ontem Deus já usou uma palavra tremenda aqui, entregue pelo Daniel, louvado seja o Senhor. Hoje pela manhã o Vitor compartilhou conosco sobre não deixarmos o primeiro amor, e eu creio que Deus quer falar conosco de uma forma prática, como é que a gente pode vencer essa questão e não deixar o primeiro amor. No meu aniversário agora, 10 de dezembro, né, do ano passado, 66 anos, olha como é que eu estou conservado. As irmãs me falam assim, amém? Eu estou apaixonado aqui por uma esposa aqui, sabe? Quero confessar aos irmãos que eu estou muito apaixonado pela mulher de um amigo meu, sabia? Eu queria confessar, iniciar confessando, amém? É a igreja, amém? Eu estou apaixonado pela igreja, aleluia por isso. E no meu aniversário, Deus me deu uma palavra sobre, aí em Lucas, no capítulo 15, versículos 4 até o versículo 7, né? E é a palavra-chave, base que nós vamos compartilhar. Nós vamos caminhar por alguns textos e queremos que Deus use assim, de uma forma rápida, algumas verdades que Ele quer nos falar. Então, toda a concentração, todo o temor do Senhor para esse tempo, toda a oração para Deus nos falar. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. E preste atenção nessa parte final. Eu gostaria de destacar ali em vermelho como está, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Fala conosco com unção, com graça, dai-nos ouvidos para Te ouvir. Que esse lugar seja tomado por Ti, Pai. Dai-nos sensibilidade, unção, graça, para que a palavra venha e entre no nosso coração, para transformar totalmente a nossa vida. Nós oramos e Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Essa é a parábola da ovelha perdida, e a gente conhece, os irmãos estão com a camisa aí. O Glaucio contou não com 99 ovelhas, mas com 42, foi o Glaucio que me ajudou. Tem uma perdida aqui, 43, não coube, mas se a gente colocar uma com outro e outro, vai dar muito mais de 99, amém? Então, é verdade que é muito tremendo que Deus está nos falando aí sobre essa questão do pastor que busca essa ovelha
perdida. E os irmãos têm conhecido isso no meu coração, como eu quero buscar uma quantidade de ovelhas, como eu choro para que Deus as traga de volta, né? E a gente vai caminhar por alguns textos, e eu vou passar muito rapidamente por essa questão dessa ovelha perdida, né? Em João no capítulo 10, no versículo 11, a palavra diz: eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Louvado seja o Senhor. Também no versículo 14, a palavra diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Tremendo isso, esse relacionamento do pastor, das ovelhas, de ouvirmos a voz do pastor, das ovelhas conhecerem a nossa voz, né? E a gente tem um supremo pastor, e a gente quer ter intimidade com ele, nos relacionar com ele. E em João no capítulo 10, versículos 17 e 18, a palavra diz que ele espontaneamente deu a sua vida por nós. E a palavra diz que nós devemos também dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Isso é tremendamente lindo. Hoje uma das partes do que Deus nos falou sobre não deixar o primeiro amor, abandonar o primeiro amor, está relacionado a essa sensibilidade que nós temos com a igreja, com as ovelhas, com os irmãos, porque quando nós estamos frios, nós não temos mais a mesma alegria de nos encontrarmos. Um sinal de Deus na nossa vida é o prazer de estarmos uns com os outros, de ouvirmos, de prestarmos atenção e recebemos da vida dos irmãos e darmos a vida pelo nosso irmão. Então, assim como Jesus deu a vida por nós, está em 1 João 3,16, nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos. Não é só conhecer João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, mas agora chegou a nossa vez de dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E a questão do pastoreamento, que é algo tão necessário, tão carente, né, nos nossos dias, porque o ministério não é um emprego, Deus já tem nos falado, não é uma profissão. O ministério, de fato, é um chamamento, é uma vocação, é uma tarefa extremamente nobre. E quando nós fazemos ou cumprimos essa tarefa com prazer, quantos frutos, quanta alegria no trabalho, né? Alguns que me conhecem sabem que eu fico um pouco mais de tempo e é difícil até me esperar. Todos os irmãos que estão comigo em casa, aqueles que eu hospedo, eles conhecem o Absalão da Bíblia e conhecem o fecha-salão comigo. Fecha-salão sou eu. A Sâmia sabe muito bem como eu sou o último dos últimos, porque eu fico procurando se tem ainda alguma coisa para fazer, e eu fico, louvado seja o Senhor, porque eu sou apaixonado pelo que faço. Está tudo ligado à paixão. Para mim, cumprir o meu chamamento não é um trabalho, mas é algo prazeroso, honroso para mim, nobre para mim, e por isso eu me identifico tanto e louvo a Deus, porque não sou um profissional, mas tenho um chamamento de Deus. Assim tem que ser um pastoreamento. Quando Jesus falou com Pedro, lá em João no capítulo 21, versículos 15 até o versículo 17, tinha a insistência da pergunta: Pedro, tu me amas? E depois, quando pergunta pela terceira vez, né, falamos sobre isso aqui o ano passado, e que Jesus conhecia o coração de Pedro, e o resgate que ele queria operar em Pedro, né, a restauração que ele queria trabalhar em Pedro, para que Pedro conhecesse Pedro,
para que Pedro não fosse só um precipitado em palavras, para que Pedro não fosse só uma pessoa entusiasmada, mas que conhecesse o seu coração. Então, Jesus, por fim, trazendo revelação ao coração de Pedro, então ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Então tem tudo a ver essa questão de pastorear o rebanho de Deus. E esse coração de pastor, né? Meu sangue é O negativo, né? E é claro, qualquer sangue O negativo pode ir em todo momento para o hospital que precisa, porque é o sangue que vai atender pessoas rapidamente. No carnaval tem uma quantidade de acidentes, então tem que ter uma quantidade de sangue O negativo, porque enquanto não descobre qual é o fator sanguíneo, o O negativo é o que entra pela veia, né? Então, é esse coração que nós temos que ter, de dar, sempre dar, de servir as pessoas. E uma promessa que está em Jeremias, no capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz assim: dar-vos-ei coração segundo o meu coração. Coração de pastores, né? Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Então é esse pastor que Deus quer nos dar, esse coração que Deus quer nos dar. Que Deus levante mulheres, homens com esse coração de pastorear a igreja, de ter prazer em receber gente e sentir aquele perfume gostoso, aquele cheiro gostoso de ovelhas, se identificar. É apaixonante quando nós conseguimos levar uma ovelha para o aprisco, trazê-la de volta restaurada, e essa pessoa então tem toda essa comunhão com Deus. Isso tudo é muito tremendo, mas eu quero que volte o texto de Lucas, porque eu quero de fato me deter. Quando li, escrevi, coloquei lá no Face, foi muito tremendo, assim, algumas respostas muito lindas de alguns irmãos, mas Deus então me deu uma segunda parte, que é essa parte aqui, que está em vermelho. Digo-vos, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí me veio uma pergunta, irmãos, e essa pergunta Deus começou a falar comigo. Será que a gente tem algum justo que não precisa de arrependimento? Eu comecei a olhar para mim e olhar para a igreja, e eu creio que isso é muito profundo, porque todos nós, até o final da nossa vida, estaremos em obra, sendo tratados por Deus, quebrantados por Deus. Isso aqui me preocupou, porque o pastor tinha ido buscar uma, mas tinha 99 que ficavam e que não respondiam. E eu quero mostrar aos irmãos alguns textos, e caminharmos por alguns textos, e entender sobre as respostas que nós não damos para Deus, para a igreja, e isso vai comprometendo o nosso trabalho como igreja, isso vai comprometendo a nossa vida como discípulos, como servos do Senhor. E aí eu comecei a observar alguns textos. Um deles está no Salmo 19. O Salmo 19 é muito conhecido por nós, né? Porque compartilha verdades muito, muito extraordinárias. Todo o Salmo 19, eu creio que muitos de nós conhecemos, porque começa assim: os céus proclamam a glória de Deus. Alguns de nós temos esse salmo memorizado, e é lindo. Talvez na nossa conversão, nossa caminhada, nosso início todo, nós nos deliciamos com esse salmo. Eu também. Isso foi tremendo para mim, e as palavras todas desse salmo são lindas.
E aqui nós vamos trabalhar algo que é mais para o final. Versículo 9: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Mas o que me chamou a atenção para descobrir essas coisas, que a gente acaba deixando o primeiro amor, é o versículo 12, quando o salmista diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Então, quando Deus começa a falar sobre isso, Deus foi abrindo assim a minha mente, o meu coração, a respeito disso, porque o próprio salmista disse que ele não podia discernir as próprias faltas. São as 99 que ficaram, e nós podíamos multiplicar. Eu não sei se aqui somos 600, ou mais de 600, 700, não sei. Então, mas tem aqueles irmãos que vêm, né? Então, a gente tem aqui isso aí quase vezes 6, digamos que vezes 6, 99 vezes 6, amém? E somos nós que reunimos, congregamos, estamos juntos, cantamos, oramos, choramos, dormimos na reunião às vezes quando estamos cansados. Tem gente aí cochilando já, amém? Nem vou olhar para o lado, mas o que a palavra diz é assim, que eu não conheço as minhas faltas, mas que o salmista ora a Deus para que então Deus possa absolvê-lo das que são ocultas. Mas tem uma coisa que sempre pesa muito no nosso coração, que está ligada à palavra de ontem, de hoje, é que a gente consegue ver as faltas dos outros. No contexto nosso, dessas 600 ovelhas, irmãos, o que nós enxergamos da falta dos outros é uma coisa impressionante. A gente só não consegue ver as nossas. E a gente fica concentrado nas faltas dos outros. E esse é o problema do justo. Porque de fato, ao invés de estarmos preocupados conosco, concentrados em nós, nós nos concentramos no outro. Até porque a gente aprendeu uma quantidade de coisas para falar para o outro, e não propriamente para que Deus aplique isso ao nosso coração. Irmãos, isso tem sido um caos, porque a gente se torna juiz uns dos outros, e temos o tempo todo sentenças uns para os outros, e nos tornamos pessoas que exortam uns aos outros. E exortar, no sentido da palavra, do original, é trazer para perto. Mas essa exortação, algumas vezes é grosseira, é bruta, é indelicada. Então nós não conseguimos ver as nossas próprias faltas. E é interessante que a gente sabe que temos muitas. Eu também choro pelas minhas faltas, oro. E a gente entende que quem está mais perto de Deus acaba se concentrando nas suas próprias faltas. Mas é quanto mais nós aproximamos de Deus, que a gente vai descobrir que a gente está mais longe de Deus. Aí tem outro texto que também nos ajuda a compreender, que está em Mateus, no capítulo 7, no versículo 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Então, de fato, irmãos, essa trave é muito maior, mas a gente fica vendo o cisco no olho do irmão. Então, nesse caso do irmão, a gente vai para pegar pesado, vai fundo, mas a gente não consegue ver essa trave que está nos nossos olhos. E eu fico pensando o quanto isso tem
trazido dificuldades entre nós, batalhas entre nós, e às vezes eu já disse isso algumas vezes, quem mata a igreja não é o diabo, é a igreja. E eu brinco que é o diabo do irmão. Que essa expressão a gente conhece aí, não dá para traduzir no espanhol. Mas o diabo do irmão é que é uma coisa séria, porque ele fica o tempo todo nos fustigando, quando ele de fato deveria assumir um compromisso maior de pedir a Deus para transformar a vida dele. Tem uma historinha lá em 2 Samuel, no capítulo 12, versículos 1 a 7, quando Natã compartilha com Davi uma historinha, e o próprio Davi fica muito indignado, né? E então ele mesmo dá uma sentença a respeito dessa situação. E Natã disse a Davi algumas coisas, né? Aí continua a situação da gente ver o erro dos outros. Então, resumindo esse texto aí, tinha um cara rico, um cara pobre. Então, o rico tinha muitas ovelhas, gado, e aquele pobre só tinha uma cordeirinha que criava na sua própria casa. Ela crescera junto com os filhos, e eles comiam juntos, bebiam como família. A ovelha era da casa, era um bichinho de estimação, que dormia junto. Linda a historinha aí dessa ovelha. Ficava assim, sendo tratada como filha, né? Acho que isso está até no texto, assim, é algo muito lindo. E quando então Natã conta essa história para Davi, Davi fala assim: puxa, mas o cara que fez isso, né, que vai servir um viajante e tal, e que tinha que matar uma ovelha, e mata a única ovelhinha desse pobre, esse cara tem que ser morto. E ele tem que restituir, inclusive, 4 vezes mais. Aí Natã disse para Davi: pois é, esse cara é você. Exatamente isso. Irmãos, como que nós constantemente insistimos em corrigir os outros, em situações que de fato, em outros pontos, quem sabe naquele nós não estamos em falta, mas nós temos falta. Isso, irmãos, vem trazendo um problema para a igreja, porque com um monte de professor, a gente está tendo poucos alunos, porque a gente tem tanta gente para exortar, que a gente não está vivendo debaixo não estamos em sujeição, em posição de quebrantamento de servo. Isso tem gerado uma independência na igreja, principalmente porque os anos passaram, né? E foi por isso que nós oramos aqui ontem à noite, né? E oramos pelas pessoas maduras e que, quem sabe, não precisam de arrependimento, porque tem gente que você até tem uma palavra de Deus, mas essas pessoas te resistem, e as coisas ficaram muito mescladas, né? Até em alguns irmãos, essa questão da autoridade, da submissão, está muito confusa, porque de fato eles já sabem. Está escrito, Paulo aos Coríntios, que o saber ensoberbece, mas que o amor edifica, é o que diz a palavra. E isso vai gerando entre nós uma situação difícil, e uma resistência no coração de alguns irmãos, e uma preocupação, irmãos, é que essa resistência que alguns têm, elas acabam contaminando a casa, porque se os pais resistem à autoridade, os filhos notam que os pais não são submissos. Se de fato dentro de uma casa tem uma esposa rebelde,
A filha nota que vai casar, mas amanhã tem que peitar o marido, porque a mamãe fez isso a vida toda. Então, é uma situação, amados, que eu quero chamar a atenção dos irmãos para os justos. O nosso problema é que esses justos vivem no contexto da igreja e insistem em não ter arrependimento, em não precisar de arrependimento. Então a dificuldade é que nós não precisamos. E nessa situação de nós não precisarmos, nós vamos gerando na igreja uma quantidade de gente que não precisa uns dos outros e nem de arrependimento. Arrependimento é coisa do passado, que nós ministrávamos sobre metanoia, mudança de vida, é como se fosse uma coisa da entrada, mas que no caminho não precisa mais. Mas, irmãos, qual de nós não precisa de arrependimento? E a igreja deveria ser modelo no arrependimento, até para pessoas que convivem conosco e que não se arrependem dos seus pecados. É chegado a vós o reino de Deus, é o que nos ensina a palavra. Tem outro texto que vai nos levando também a entender isso, Marcos 2:17, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, quando Jesus fala, ele ouviu essas coisas e disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aí Deus me fez saltar outra vez essa revelação. Irmãos, nós temos alguém são, no sentido são. A gente é mesmo curado. Irmãos, nós temos que buscar sempre, em toda a nossa vida, esse leite espiritual, nos arrependermos, nos humilharmos, nos quebrantarmos. Isso, quando a gente chega na situação, inclusive, de alguns presbíteros, é uma situação difícil, né? Porque se tem pessoas que às vezes estão sem pastoreamento, são os pastores. Porque os sãos não precisam de médico, ele está numa posição. Mas, irmãos, isso é um engano total, porque nós necessitamos de médicos espirituais, porque nós temos que ser curados das nossas enfermidades, das nossas dificuldades, e quem não as tem, nós que somos casados, né? 42 anos de casado, temos dificuldades, temos batalha, precisamos de ajuda, de chorarmos, de orarmos, de alguém que nos ajude, e nós mesmos resolvemos lá dentro de casa, com oração, com palavra, na comunhão com Deus, porque nós estamos sendo curados, e só aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. É um processo que não terminou, é um processo que Deus está trabalhando, sempre, sempre, sempre. E alguns que se apresentam de uma forma assim, um pouco melhor, né? Que você olha, puxa vida, eu quero seguir esse exemplo, etc. Irmãos, graças a Deus por algumas pessoas que têm uma situação melhor do que outras, mas nenhum de nós estamos isentos de um processo, de um tratamento, e Deus quer continuar trabalhando isso em nós. Às vezes eu pensei, quando meditava, que é como os nossos exames, né? A gente quer ter saúde, mas quer sempre colher o nosso sangue, trabalharmos a nossa saúde, e de vez em quando, então, está mal isso aqui, tem que resolver isso aqui, então, vitamina C,
Então isso aqui não está legal também. Tem outro remedinho. Dependendo do médico, ele gosta muito de remédios. E dependendo do médico, é um pouco menos de remédio. Ia fazer uma brincadeira aqui, mas deixa. Então, a gente tem que sujeitar ao tratamento médico, para que nós possamos então manter a saúde. E o médico dos médicos é Jesus. E nós temos que ser muito claro com Ele, para que nós possamos ser curados. O que Deus quer trabalhar hoje à noite conosco, né? Para a gente pôr o dedo na ferida, para a gente ir lá no Carnegão, é o pessoal do furúnculo, que conhece bem, difícil explicar furúnculo, mas lá, argentino também deve ter um negócio que nasce lá naquela parte inconveniente, não é isso? E que a gente tem que, de alguma forma, pôr aquilo para fora, apertar, vai doer, mas a nossa disposição é de receber esse tratamento de Deus, porque de fato só assim nós seremos curados, se a gente fala para o médico exatamente qual é a nossa dificuldade. Teve uma irmã agora há poucos dias lá em Vitória, que ela foi passar por um processo de quimioterapia. Ela é muito baixinha, muito magrinha, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, mas é raro a dose, e a irmã quase morreu. Então tem algumas situações, o Telinho acompanhou essa situação. Ela ficou com medo de ir no médico, ficou com medo da segunda quimioterapia, mas o nosso médico não erra a dose, amém? Nós temos que aceitar o tratamento dele, porque ele conhece tudo, ele sabe tudo, e ele quer nos curar. O processo dele é nos curar. Eu acho interessante o livro de Isaías, o livro de Isaías, e eu quero só citar o capítulo 6, versículos 1 a 8, mas aqui acontece algo assim tremendo com Isaías, principalmente quando de fato ele diz assim: ai de mim. Poxa, essa foi legal, né? Esse ai de mim aí foi lá, parece que o Espírito Santo gritou dentro de você aí, você que resiste, fica frio, né? Ai de mim. Porque, irmãos, tem gente que congrega, que está junto, e que não grita ai de mim, e que não grita estou perdido. Nós estamos, muita gente, precisando gritar estou perdido. Irmãos, isso não é feio, porque se tem uma coisa que também alguns acostumaram, é não confessar mais os seus pecados. Antes nós tínhamos uma prática, um hábito, nós tínhamos um costume, uma situação que mudava totalmente nossas reuniões. A gente podia até segurar alguma confissão de pecado, e Deus tomava as reuniões com confissões, e uma confissão puxava outra confissão, e um quebrantamento puxava outro quebrantamento, que era a experiência exatamente de Isaías, quando então esses serafins, ele voou trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar uma tenaz, e com abrir a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: envia-me a mim. O que dificulta a gente ouvir a voz de Deus? Estarmos dispostos a sair da nossa casa para ir na prisão, pregarmos para um preso. Alguns irmãos sabem, eu sou fruto de uma oração de alguém. Deus salva os presos, os encarcerados, né? Então você pode orar, deve orar como ensina a palavra, e deve ir lá também visitá-los, e visitar os hospitais,
e o vizinho necessitado, e os amigos, os parentes, as pessoas que nós conhecemos. Mas, na verdade, enquanto nós não temos esse avivamento, se nós estamos frios com o noivo, se nós perdemos a paixão pelo noivo, então nós queremos viver uma vida mecânica, e a gente quer que tudo seja um pouco automático. Irmãos, de fato, a igreja precisa desse toque do Senhor. E quando eu penso em Isaías, como que começa o livro de Isaías no capítulo 1, versículo 1? A visão de Isaías. Então Isaías teve uma visão, desde o primeiro capítulo, no primeiro versículo, na primeira frase, mas na sua caminhada, ele precisava ser avivado, de ter uma visão de Deus. E às vezes nós nos contentamos com essas migalhas, de nos congregarmos, reunir. Então a gente precisa de uma obra de Deus, que vai ser feita, irmãos, pela palavra. Eu creio que Deus quer tocar em várias coisas. Deus já nos falou sobre isso. Nós conhecemos o nosso noivo como? Pela palavra. E qual é o tempo que você gasta com ele na palavra? A palavra revela quem Deus é. Então, o que Deus quer trabalhar conosco, e algumas vezes a gente está vivendo até uma situação normal, de um justo, aparentemente, mas não nos alimentamos da palavra. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. João no capítulo 6. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. A gente não quer só a reunião, nós queremos um relacionamento, nós queremos uma intimidade, e intimidade nós temos a partir da palavra. Se você está lendo outros livros que não é a palavra, ou se você está ocupado com outras coisas que não é a palavra, é claro que você vai murchando, é claro que você vai secando. E a gente está com muita gente seca no nosso meio, muita gente que está dentro dessa palavra, do justo que não precisa de arrependimento. E foi nisso que Deus realmente abriu os meus olhos, e eu peço a Deus que abra os olhos dos irmãos, porque o que Deus quer é um constante quebrantamento. Porque, irmãos, quando Deus nos levantou como igreja, Deus não nos levantou para sermos crentes, religiosos, frequentadores de reuniões. Deus não nos levantou para isso. Deus vai nos falar mais sobre isso, mas o problema grande é que o justo hoje, nós que estamos no contexto da igreja, devíamos fazer uma grande diferença. No entanto, não fazemos, porque muitas coisas estão com muito mundo na nossa vida. Eu estava convidado para ir no aniversário de um primo, e lá eles matam alguns bois e porco, e é uma festança e uma comilança, lá em Marabá, lá no Pará. E eu meditava e orava, e o nome dele é Mundinho. E eu pensei, puxa, a igreja está cheia de mundinho. Eu não fui no aniversário do meu primo. Mas, irmãos, o problema é o mundinho que está dentro de nós. O apelido dele chama de Mundinho. Estou aqui cheio de WhatsApp de tudo que aconteceu. Mas, irmãos, enquanto não houver uma diferença profunda na nossa vida, de gente que é amante da palavra, de gente que prioriza a palavra, de gente que tem paixão pela palavra, eu digo para vocês, tudo que eu quero, o que eu queria, tudo que eu desejo,
é gastar tempo na palavra. E aí a gente vê que hoje a gente gasta tempo no WhatsApp. Olha como o WhatsApp é o concorrente da palavra. O Facebook, não é isso? O Instagram que está melhor, não é isso? Está melhor o Instagram. E, irmãos, essas coisas vão tomando tempo e sugando essa nossa relação com Deus. Nós temos que buscar a palavra e temos que também nos submeter ao Espírito Santo, à obra do Espírito Santo, porque necessitamos dessa obra do Espírito Santo. É Ele que vai nos guiar a toda a verdade, Ele que vai nos ungir. Deus já está nos falando sobre isso, mas eu quero me prender num terceiro ponto que é muito importante para nós, que também são os irmãos. Deus vai usar os irmãos na nossa vida. Irmãos, lá o salmista, no Salmo 139, nos primeiros versículos, e esse salmo também é bastante conhecido por nós, e você já deve ter ministrado esse salmo em algumas circunstâncias, mas aqui fala: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Deus nos sonda, nos conhece. Ele sabe quando assentamos, quando levantamos, Ele penetra nos nossos pensamentos, esquadrinha o meu andar, o meu deitar, conhece os meus caminhos. Ainda que a palavra não me chegou à língua, Tu, Senhor, a conhece toda. Louvado seja o Senhor. Mas lá no 23, 24 está escrito assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E de novo o salmista diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, não tem ninguém que não tem que estar clamando ao Senhor para conferir a sua vida, para tirar os seus pecados, para tirar a maldade do nosso coração. Quando Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Irmãos, temos que confessar quantas vezes nós tomamos partido na igreja. Igreja não é lugar de tomar partido, porque Deus não faz acepção de pessoas. E quando Deus nos deu essa palavra, e eu meditei sobre isso, e orando e chorando sobre isso, e eu pensei: meu Deus, dentro da igreja, quantas vezes a gente sabe que dentro de um presbitério tem ovelhas de um pastor, mas que não é do outro, quando de fato tem um só rebanho e um só pastor. E a Bíblia diz que um corpo, que é o corpo de Cristo. Irmãos, quando nós olhamos para isso, e é isso que eu quero dizer aos irmãos, que o nosso comportamento não é um comportamento de um justo, e que Deus nos leve ao arrependimento. E eu peço a Deus que não seja uma pregação, eu peço a Deus que não seja um retiro, porque o que Deus quer fazer dos nossos encontros é que haja uma transformação, que possa ter uma sequência na nossa vida, porque se Deus nos convenceu hoje que de fato nós arrumamos um grupinho, e com esse grupinho nós convivemos, olhamos para um irmão e a gente não gosta muito daquele irmão, não vai com a cara daquele irmão, e a gente, como Deus já nos falou, senta de um outro lado, evita o irmão, olha para baixo de alguma forma. Irmãos, essas coisas todas significam que o nosso coração não está resolvido e precisamos de arrependimento, porque tem essas 99 ovelhas
e essa uma que foi trazida de volta cai de novo nesse grupo. E alguém, quando volta, diz assim: vocês estão piores, hein? Já disseram aqui? A igreja era muito melhor, vocês são piores. O que aconteceu com a igreja? Por isso que a palavra, irmãos, ela tem que cair no nosso coração, para transformar a nossa vida, porque a gente fica esperando a transformação do outro, quando só haverá transformação na igreja, se cada uma das 99 ovelhas entenderem que eu sou a igreja, e que a igreja muda a partir da minha vida, e que eu tenho que clamar ao Senhor pelas minhas faltas, e que são muitas, e clamar ao Senhor por um milagre. E o problema é que a gente está dentro desse contexto, acostumados, como Deus nos falou hoje pela manhã, porque depois o relacionamento fica mais frio, porque nós conhecemos já as pessoas, porque não tem nenhuma novidade, porque as novidades já passaram, porque a gente sabe até onde alguns irmãos já sentam, é uma monotonia, é sempre daquele lado, direitinho, e a gente sabe se ele dança, se ele não dança, se ele é quieto, se ele pula, se ele chora, se ele não chora. Quem aguenta ficar 10, 15 anos, irmãos, num povo que não acontece nada? Senta no mesmo lugar, canta do mesmo jeito, pula algumas vezes, chega com a cara amarrada na reunião. É esse justo que não precisa de arrependimento, e que compromete todo esse contexto da igreja, porque como a gente não se alimenta da palavra, então a gente vai ficando religioso, e Deus não nos chamou na cidade para sermos religiosos, mas para sermos discípulos, para fazermos diferença na cidade. Quando a palavra diz assim, que cada um tem que considerar o seu irmão superior a si mesmo, está no texto aí de Filipenses, né? Cada um não é um ou outro, cada um, todos são superiores, a gente escolhe os que são superiores, mas irmãos, a Bíblia não ensina assim. Nós temos que considerar cada um, a gente seleciona, ficamos um pouco elitizados, num certo sentido, a respeito de algumas pessoas. A gente tem um discernimento daquele, esse tem palavra, esse aí não tem, esse irmão é chato, ele não é superior nada, esse irmão é terrível. Irmãos, lembra daquela passagem do fariseu e do publicano, lá em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 4, então de fato eles oravam, e o fariseu estando de pé, orava consigo dessa maneira. Eu gosto de uma outra tradução que diz, ele orava de si para si mesmo: ó Deus, te dou graças, porque não sou como os demais, roubadores, injustos, adúlteros, não ainda como esse publicano, jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos do céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esse é que estava mais perto de Deus, irmãos, esse que de fato queria Deus, e Deus fala que de fato que se humilhar será exaltado. Louvado seja o Senhor. E todo que exalta será humilhado. E a gente sabe que no contexto da igreja está cheio de orgulho, de justiça própria, e esse problema é sério na igreja. Eu estou dizendo para os justos, para a igreja, para as 99 ovelhas, para os 600
que estamos aqui dizendo assim: nós temos que entender que Deus está nos falando para mudar. Aí você diz assim: um dia vai mudar. Aí você trata essa palavra de uma forma toda sem peso, sem temor do Senhor, porque nós vamos acostumando a ouvir palavra e até exortações. E lembra, irmãos, que nós já falamos que não somos mais aquele grupo onde o pregador ia para a porta para os irmãos ficarem lá cumprimentando e dizendo: foi boa a sua palavra. E mudou o que em você, irmão? Naquele tempo que caía alguns irmãos cheios do Espírito, tinha irmãos que tomavam 10 tombos e não mudava nada. Os irmãos lembram quanta gente caiu e não levantou, transformando nada? Irmãos, as coisas não vão acontecer de uma só vez, mas é pela palavra, é pelo Espírito Santo que trabalha em nós, e também com muita oração. Quanto tempo nós oramos? A gente aprendeu tanto de Deus que a gente nem agradece mais pelo café, pelo almoço e pelo jantar. Alguns. Diminuímos a nossa oração. E no tempo que éramos mais ignorantes, orávamos mais. E a oração parece que nos cobria melhor. Mas hoje entendemos tanto que até oramos menos. E quando eu falo dos irmãos, tem um texto no Salmo 141, no versículo 5, e essa tradução aí: fira-me o justo e será isso uma benignidade. Mas eu quero usar e citar a Bíblia de Jerusalém, que diz assim: fira-me o justo. Olha bem, é a palavra do Senhor. Está escrito: bata-me o justo. Está lá se alguém tem a Bíblia de Jerusalém, está aqui aí está aí, Asaf, pertinho de você, Salmo 141, versículo 5, e está escrito assim, e 41, versículo 5, o justo pode me bater, o justo pode me, está escrito ali, sim, a gente consegue ver isso, mas de fato, irmãos, Deus levanta muitos irmãos para de fato nos pegar, nos corrigir. Depois, no finalzinho, na Bíblia de Jerusalém, está escrito assim: que o bom me corrija. Então nós temos que aceitar a correção dos irmãos. O que perdemos, irmãos, e que temos que recuperar, é essa correção. Como é que são as reuniões caseiras? Eu me lembro de muitas delas que chorávamos, nos humilhávamos, estávamos quebrantados pelo que Deus fazia usando os nossos irmãos. De repente nós pensamos assim: tinha exagero? Tinha. Teve sobregoverno? Teve. Mas nós éramos igual aquelas crianças que estavam bem interessadas em aprender, em crescer e se corrigirem mutuamente. Está escrito em Hebreus, irmãos, capítulo 3, versículo 13: exortai-vos mutuamente no dia que se chama hoje. Amém? Nós temos que exortar um ao outro no dia que se chama hoje, a fim de que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Então, você sabe, e eu sei que você chora, eu sei que você sofre, porque tem situações dentro de casa, tem situações dentro do contexto da família, que os filhos já não obedecem mais os pais, que as esposas têm problemas com o marido, e que os maridos têm problema com as esposas. Ontem tinha um jovenzinho ali, eu estou vendo que ele está ali, pulava e entusiasmado totalmente, dançava e gritava,
e esses cânticos assim do fogo puro, né? Ele entrava em Deus. Irmãos, eu fico pensando que a gente precisa desse fogo na palavra. Quando a palavra vem com poder, você grita: ah, Senhor! Dá um desespero em você, porque não tem que ser só no desespero do cântico. Até Deus dá ao Daniel, Asaf e outros irmãos o cântico baseado na palavra. É a palavra que leva o cântico. Então a palavra tinha que nos gerar uma reação. Mas é bom ficar quieto. Mas eu aceito todo glória a Deus, todo amém, todo desespero de gente que ouviu a palavra e está tão fortemente sendo tocada pela palavra, que assim é como que não suporta. Digo assim, ele grita de desespero pela palavra. Irmãos, não temos grito de desespero pela palavra. Temos um cochilo de alguns irmãos, temos uma frieza de outros, e de fato são essas coisas. O que nós temos que fazer se temos uma palavra à noite? Se conseguirmos descansar de tarde, descansa um pouquinho. O que temos que fazer se tem uma palavra amanhã de manhã? Talvez, tomar um banho frio antes da palavra. Irmãos, às vezes vamos até 3 da manhã, e é linda a comunhão. Os irmãos sabem, eu sou um boêmio de Jesus. Eu fico até pela madrugada, mas eu estou aqui cedo. Minha mulher não aguenta isso não. Ninguém me aguenta, Meré está dizendo. Obrigado, Meré, sua boca é linda, Meré. Então, irmãos, mas a gente tem que, de fato, irmãos, nós estamos sendo ensinados pela palavra, desde o último lá atrás até aqui na frente. Deus está ministrando a palavra que tem que mudar a nossa vida, o nosso coração, o Espírito Santo que tem que tocar em nós, a igreja colocada na terra como instrumento de Deus para a transformação do homem e da sociedade. A igreja do Senhor, ela tem que ser diferente na terra. A igreja do Senhor, a gente não é um endereço só de uma esquina, de uma casinha, mas a gente é um lugar de transformação. A gente é um lugar que quando as pessoas encontram conosco, elas encontraram literalmente com Jesus. E é esse Jesus que tem que transformar as pessoas, porque não vivemos mais o tempo de levar ninguém para o pastor pregar a palavra, mas o demônio vai sair lá em casa comigo. Eu vou expulsar esse demônio lá em casa, na rua, e isso é o que Deus quer, porque vós sois a luz do mundo e o sal da terra, e a palavra diz que assim tem que brilhar a nossa luz. Louvado seja o Senhor. Manaias, Naias, aleluia. Peça ao Espírito Santo de fato para tocar em você. Eu me lembro de quantas palavras que eu não consegui terminar, de quantas vezes Deus falou de tal maneira, irmãos, e já orei até sobre isso. Se não conseguir terminar, está tudo bem. Eu quero que Deus fale, e Deus pode me usar, mas a reunião é dele, não é minha. O tempo é dele, não meu. Termina quando ele quer e não quando eu quero. Eu não tenho que ler todo o material, mas eu tenho que receber do Espírito Santo e ser transformado por ele. É isso que diz a palavra em Mateus, no capítulo 5, 14 a 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa é a vontade de Deus. Se nós perguntarmos, irmãos, de um tempo para cá, quais são as mudanças que nós temos experimentado, são poucas. A gente chegou a um tempo que a gente viu muita mudança, e as mudanças, elas estagnaram, pararam, e Deus já nos falou aqui, né, que a gente tem que ser de fato uma fonte e não uma represa,
porque a fonte está sempre sendo renovada, e a represa dá bicho, e a gente tem muitos irmãos aí que estão dando bicho, dá problema, porque a gente não experimenta a mudança, e de fato a gente quer viver só de manutenção. Não tem manutenção só no processo da igreja, mas tem transformação no processo da igreja. Então é por isso que Deus está nos falando que não existe esse justo que não precisa de arrependimento. E existe sim muitas promessas para o justo, e Deus nos faz muitas promessas. Eu sei quando Ele está querendo dizer sobre o justo, mas nesse caso aqui, Deus está nos chamando a atenção sobre essa situação da gente ficar emburrado, da gente ter malícia. Deus está nos chamando a atenção sobre a nossa justiça própria. Lá em Isaías 6, 4-7, a palavra diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, diz a palavra. Não vamos ler todo o texto, os irmãos depois vão meditar, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, tomara que a palavra entre no nosso coração, que você se concentre na palavra. Romanos no capítulo 3, no versículos 10 a 12, não há quem faça o bem, não há um sequer, está escrito isso, irmãos. Romanos 3,10, não há um justo, nenhum sequer. Pedro, pensando que ele conseguiria fazer promessas para Deus, em Marcos 14, 29, ele disse assim: ainda que todos te deixem, eu jamais, porém, eu nunca vou te deixar. Irmãos, como que enganoso é o coração do homem. E Pedro andou com Jesus. Nós somos facilmente traídos pelo nosso coração, nos precipitamos com promessas, mas a Bíblia diz que Deus vê o nosso coração, e a gente vive como se Deus não visse o nosso coração. Isso, irmãos, que eu peço ao Senhor, milagre, temor, que caia no nosso coração. Por isso que de fato algumas coisas tem que sair, tem que ser entendida com jejum e com oração. Só o jejum e a oração. Qual foi o último dia que você jejuou e orou? Ou se fez isso com que frequência? Irmãos, como o jejum e a oração nesse sentido todo está ausente da vida de muitos irmãos. Mas tem que ser um jejum de Deus, Isaías, melhor, vamos ler primeiro Joel, no capítulo 1, versículos 14 e 15, promulgai um santo jejum. Eu digo ao presbitério, Deus fez isso conosco no domingo lá em Vitória, eu chamei os presbíteros e falei com os irmãos chorando para algumas coisas que eu estou detectando. Nós temos que promulgar um jejum. Irmãos, nós devemos jejuar e devemos orar. Louvado seja o Senhor pelos nossos cafés da manhã, mas como é tremendo a gente pagar um preço, jejuar, gastar um tempo com Deus, orar. É uma delícia orar. O café pode ser bom, mas a oração é muito melhor. O tempo com Deus é muito melhor. E tem que ser um jejum segundo a vontade de Deus. E agora nós vamos em Isaías, capítulo 58, versículos 3 até o versículo 6. Mas o 3 a 5, a palavra nos mostra que de fato, Isaías 58 é diferente. 3 a 5. Então o jejum, nós temos que escolher um jejum que Deus quer. Preste atenção, irmãos. O jejum que Deus quer é diferente. Olha que a palavra, ela mostra que alguns estão só afligindo as suas almas, e eles até num jejum errado,
diziam até para Deus assim: nós jejuamos e tu não estás levando em conta. Mas sabe por quê, irmãos? Porque de fato não é esse o jejum que Deus queria. Porque a gente, atenção aqui, irmãos, a gente aprende coisas religiosas e a gente pensa que vai funcionar só com a nossa religiosidade. Aí a gente quer cumprir a religião e quer que Deus atenda. Deus não vai atender a nossa religião. Pelo contrário, Ele vai corrigir e vai dizer: seria esse o jejum que escolhi? Mas o jejum que Deus escolheu está no versículo 6, quando a palavra mostra, versículo 6, capítulo 58, no versículo 6. São muitos versículos, né? Mas depois os irmãos podem meditar, e me disseram aí que está sendo gravado. Ano passado disseram que estava sendo gravada, foi gravada, mas eu nunca vi. Louvado seja o Senhor. Esse ano, espere em Deus que a gente consiga. A igreja é assim, né? A igreja é assim. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós precisamos fazer algo com muita responsabilidade, porque tem coisas que Deus dá e se perde, muitas vezes na nossa indisciplina, mas de fato Deus quer trabalhar conosco. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixes livres o oprimido e despedaces todo o jugo. Irmãos, o que Deus quer do nosso jejum é humildade, é quebrantamento. Nós temos que levantar assim de um jejum, digo, estamos orando, clamando ao Senhor, para sair, para restituir, para pedir perdão, para se humilhar, para confessar os nossos pecados, para começar tudo de novo, para gerar um clima na igreja que é diferente. Aí que o justo vai aparecer, porque o justo tem um outro comportamento, ele não vive de aparência, ele vai jejuar e vai sair para socorrer os irmãos. Então o jejum vai deixar que a gente largue essas coisas que estão nos prendendo. Tem coisas que nos prendem, porque o santo é esse homem que confessa, que se humilha, que deixa, que chora pelos seus pecados. Atenção para uma coisa que eu quero dizer, porque isso aqui é muito sério. Irmãos, tem algumas pessoas que nem têm mais consciência do pecado. Isso é muito pior, porque o pecador lá, ele pode ser alcançado, mas esses que estão dentro de um contexto que já não doem quando são rebeldes, ou quando praticam a maledicência, não têm convicção de pecado. Quando são avarentos, também eles não têm convicção de pecado. Essas pessoas que estão entre nós e vivem com hipocrisia, é muito sério, irmãos, porque essa pessoa não chora mais pelos seus pecados, comete o pecado e não tem mais consciência do pecado. Isso é muito pior, porque a consciência está cauterizada, como diz a palavra, e é isso que nós enfrentamos com alguns irmãos que estão com a consciência cauterizada. Eles não aceitam mais a exortação, por mais que você diz para ele, isso é o que Deus quer da sua vida, ele gera um relativismo, ele desconversa tudo, ignora a sua palavra. Irmão, isso é falta de consciência de Deus. Por isso que o problema do arrependimento na igreja está sério. E eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, que levemos isso a sério, porque a palavra diz, convertei-vos a mim, é o que está escrito em Joel, no capítulo 2, no versículos 12 e 13, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, choro e pranto.
E aqui tem uma parte muito importante: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. O que está acontecendo com muitos irmãos? É uma situação só exterior, mas o interior não está sendo transformado. Irmãos, a gente tem que rasgar o coração e não as vestes. Deus, Ele conhece o nosso coração. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. O homem, ele julga segundo a circunstância, mas Deus vê o nosso coração. Então Deus quer o coração. Qual que é o problema da igreja real? Coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Irmãos, o que a Bíblia fala de coração, parece que Jesus era cardiologista, porque tem coração na palavra para tratar com esse nosso coração enganoso. Mas algumas vezes nós ignoramos, irmãos, e esse negócio de ser crente, da gente continuar vivendo isso, é uma situação bastante complicada, porque isso não transforma a igreja. E eu quero terminar com um texto de Malaquias, no capítulo 3, versículos 13 até o 18, que eu quero meditar em algumas coisas com os irmãos, e a gente entender algumas coisas da parte de Deus, porque de fato esse texto aqui, ele é muito importante para muitas coisas que Deus já nos falou nessa palavra. Qual que era o contexto de Malaquias no capítulo 3? Havia um problema com os sacerdotes, havia um problema que eles tinham desviado da palavra, dos estatutos, da vontade de Deus, da lei do Senhor. Nós estamos falando do Velho Testamento. E aí, irmãos, Deus está repreendendo. E aqui tem algo muito importante, porque o texto vem dizendo: roubará o homem a Deus? A gente conhece bem esse texto, que fala sobre os dízimos. E Deus está dizendo assim: em que me roubais? Está dizendo assim: nos dízimos e nas ofertas. E Deus vem corrigindo isso aqui, porque de fato o próprio Deus conhecia o coração desses homens, e é uma correção dura. E ele faz uma promessa: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Eu estou lendo a partir do versículo 7, né? Provai-me, veia nisso que eu sou o Senhor dos Exércitos, que eu vou abrir a janela dos céus, derramarei bênçãos sem medidas, vou repreender o gafanhoto, né, o devorador. Deus vai trabalhar para que de fato o animal não seja mais estéril. Tremendo tudo que Deus promete aqui. Mas esse povo, olha o que Deus fala: as vossas palavras, Deus está falando para o povo, foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis. O povo não tinha consciência. O que é que nós temos dito contra ti? É tipo a maneira que a gente vive. Mas o que é que a gente tem feito? O que que tem? Não é isso, fulano, você está sendo muito exagerado. Não é assim. Irmãos, nós ficamos combatendo uns aos outros. O que está escrito, é para viver. Filhos, obedecei a vossos pais. É para viver. Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. É para viver. Maridos, amai vossas mulheres. Esposas, submetei a vossos maridos. Irmãos, qual que é o nosso problema?
é que dentro do contexto nosso, que aprendemos dos justos, não há arrependimento, muitas vezes dentro de casa, a começar das nossas casas. A gente leva isso para o contexto da igreja, porque a gente não pratica também essas coisas com os irmãos. Então nos falta esse temor de Deus, e Deus está repreendendo exatamente isso aqui. E sabe o que eles dizem para Deus? Inútil é servir a Deus. De que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andarmos de luto diante do Senhor dos Exércitos? Irmãos, eu encontrei um homem agora esses dias, antes de vir para cá. Ele disse para mim assim: eu fui batizado com 13 anos, tem 45 anos que eu sirvo a Deus. E ele disse assim: não está compensando, eu não tenho nada, eu não resolvi nada da minha vida, eu estou pensando mesmo, acho que eu não vou abandonar o Senhor não, mas eu vou para casa, porque esse negócio de igreja não está dando certo. Eu entreguei essa palavra, eu estava meditando nessa palavra, e disse exatamente isso para ele: você conheceu mesmo a igreja, ou você conheceu a religião? Irmãos, eu não quero estar dentro dela, eu quero estar dentro do contexto do reino de Deus, e não da religião. De fato, eu pergunto para os irmãos, a gente tem mesmo andado de luto? Porque está escrito aqui, andamos de luto diante do Senhor dos Exércitos. Será que nós estamos andando de luto? Isso é de verdade? Isso é uma coisa externa ou interna? Nós temos uma aparência boa, mas o que nós vivemos por dentro? Irmãos, nós estamos tratando com o nosso exterior, mas não estamos interessados no nosso interior. O que acontece em casa que muita gente não vê? O que acontece no trabalho que muita gente não vê? O que acontece no nosso relacionamento com pessoas que muita gente não vê? A pergunta é essa: você se apresenta como um justo, ou você parece mesmo com um pecador? O comportamento de alguns irmãos não é o comportamento que de fato aponta para Deus, porque de fato nós estamos muito parecidos com o mundo. Irmãos, se nós abraçamos liberdade, nós temos que abraçar responsabilidade, e nos falta responsabilidade, porque em algumas situações não pode negociar, não tem como negociar, não temos como abrir mão de princípios, de fundamentos que são da palavra, e que de fato nós temos que nos humilhar, nos quebrantar. De fato, a santificação não é uma coisa de aparência, mas tem que ser uma coisa interna, porque Deus vê o coração, Deus vê o interior, a gente sabe disso. E é por isso, irmãos, se a igreja não se apresenta na terra como de fato a esperança dos homens, e a gente sabe que tem muita gente que faz chacota hoje com os crentes, com o nome de Deus, com a igreja, né? Quantas vezes publicamente esse livro Código da Vinci, best-seller, mas de fato demônio. Mas tudo que é do demônio assim vende muito, né? Tem um cara francês, um filósofo que escreveu Deus está nu. Esse livro vende só para ver Deus nu. Irmãos, quanta ignorância de tanta gente. Mas como é que nós temos que nos levantar? É com a palavra. Por isso que eu estou dizendo
Se nós aceitamos essas coisas e não temos consciência do pecado e não temos temor de Deus, isso é uma situação séria, porque então a igreja não faz diferente na terra. Por que um problema sério hoje é o problema do dinheiro? Irmãos, o contexto aqui era o dinheiro, todo o contexto era o dinheiro, porque o pessoal queria fazer barganha com Deus. Você me entrega o dízimo, e a gente sabe que tem muitos apelos ao dinheiro, e tem muita gente trabalhando e fazendo até cursos sobre como levantar dinheiro. A gente é ruim nisso, a gente levanta pouco dinheiro, tínhamos até que aprender mais, mas não queremos aprender desse jeito que eles ensinam, porque de fato, irmãos, ora pois, versículo 15, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Eu pergunto aos irmãos, o soberbo tenta o Senhor e escapa? É verdade, irmãos? Você pode ver gente andando com um carrão, gente que tem várias lanchas. A gente sabe de muitas coisas que o dinheiro pode comprar, irmãos. A gente sabe disso. Mas, irmãos, o dinheiro que pode comprar uma bela casa, a gente sabe disso. Ei, não pode comprar um lar. Amém? Por isso que o dinheiro não vai resolver as coisas. Eu estava lá no aeroporto em Vitória, e tinha uma pessoa muito enferma, e tinha uma pessoa milionária, que alugou um táxi aéreo, naquele momento, porque o voo foi cancelado, e ele falou comigo assim, vão comigo, e Deus tinha um plano naquilo, porque o céu, aquele avião foi para perto do céu, mas Deus veio para dentro daquele avião, porque eu proclamei a palavra. Mas eu fiquei pensando assim, ele pôde alugar esse avião, mas o dinheiro não dá saúde. Tivemos ali uma experiência. Irmãos, com o dinheiro a gente compra muita coisa. E o dinheiro tem de fato criado muitos problemas na vida de muita gente, que o dinheiro, as pessoas que têm dinheiro, muitas vezes têm poder, controlam as pessoas. Mas, irmãos, eu fiquei muito impressionado aí com essa confissão do Sérgio Cabral, não é isso? Ele disse assim, olha, eu roubei, eu dei propina. Ele citou várias pessoas, entregou muita gente, que também ficou corrompida em todo esse processo, articulou essas coisas com ele, e ele disse assim, olha, o poder e o dinheiro é algo. Mas ele disse assim, uma coisa assim, fica viciado. Ele disse, fica viciado. O dinheiro te vicia. Por isso que o dinheiro, dá um toque aí no seu irmão. Tem gente cansada e doente, né? Mas diz assim, o dinheiro não vai resolver tudo. Porque, irmãos, o que nós estamos vendo no nosso país? As pessoas estão presas. E tem muita gente para ser preso ainda, porque usou mal o dinheiro, tirou o dinheiro da saúde, da educação, ladrões. Nós podemos ter na igreja ladrões? Irmãos, por isso que temos que entender isso. O Sérgio Cabral me chamou a atenção, que no final da confissão dele, que ele chamou para confessar, importante, ele disse assim, eu estou com a minha alma aliviada, espiritualmente eu estou melhor. O que esse homem entende, coisa espiritual? Né? Nada, mas ele está aliviado. E eu fiquei pensando assim, até falei com o irmão que me ligou naquele momento, eu disse assim, irmãos, estão precisando de um lava-jato na igreja. Já pensou se o Espírito Santo fizer uma lava-jato aí? Amém?
A gente está disposto a lava-jato do Espírito Santo? Amém? Já pensou a lava-jato do Espírito Santo, irmãos? Se vier essa lava-jato, vai ser muito bom para nós, porque espiritualmente nós vamos entender muita coisa, irmãos, porque esse pecado tem que ser denunciado. Tem gente que pensa que o dinheiro resolve, o dinheiro compra boa comida, mas o dinheiro não compra paladar. A gente está entendendo isso, que o dinheiro não compra paladar, nem saúde, mas pode pagar um bom plano de saúde, mas pode ser que não vai ser livrado da morte. É por isso que a gente tem que entender que tem gente que faz um funeral, irmãos, daqueles, e vai para o inferno. O funeral foi bonito, mas vai para o inferno. Irmãos, o justo tem que viver diferente do ímpio, em nome de Jesus. Se a gente pensar que o soberbo é feliz, é a nossa ignorância, não são felizes. Por isso que você não tem que aceitar igual graças ao Senhor. E eu digo assim, para a glória de Deus, eu poderia sim estar em alguns hotéis, em alguns barcos, em alguns passeios, e alguns convites que me fariam muito bem para a alma e até para o descanso. Tá bom, a gente precisa disso, irmãos, mas não é isso que tem que nos comprar, porque de fato, irmãos, nós temos que estar no Senhor. A nossa promessa é em Deus, nós temos um lugar celestial, nós temos uma promessa que é de Deus sobre nós. Então, de fato, a nossa segurança está no Senhor. Então, nós queremos o Senhor. Eu não quero esperar só dessa vida, que se eu esperar só dessa vida, eu sou um miserável. Vamos comer bem, né, Azaf? Quando a gente vai lá para o Líbano, para Jordânia, para irmãos, que comida boa. Azaf gosta muito de azeite, que no Brasil eu lembro que a gente saía para esse restaurante, antigamente tinha aquela latinha de azeite com aquele furinho que era um palito, né? Azaf pegava um garfo e fazia um buraco para sair. Estou te entregando, né? Irmãos, como é bom o azeite. Irmãos, como é bom uma quantidade de coisas. Mas de fato a palavra diz em Colossenses no capítulo 3, versículos 1 a 3, que nós temos que pensar nas coisas que são lá de cima, e não nas que são aqui da terra, nas coisas lá do alto. Amados, nós queremos pensar nas coisas que são lá do alto. Hoje Deus já nos falou, às vezes a cara está tão bonita, mas o coração está tão feio. Irmãos, de que vale esse enfeite exterior? E aí nós precisamos até de ser meio pentecostal, né? Porque nós queremos esse adorno interior, nós queremos a vida de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu sei que o soberbo, eu sei que esse ímpio, o final dele não é bom, eu sei disso. O próprio Jó ficou um pouco afligido, porque de fato o texto todo, Jó no capítulo 21, 7 a 13, fala dos ímpios, envelhecem e ainda robustecem seu poder, a descendência está estabelecida, as suas casas têm paz sem temor, a vara de Deus não está sobre eles. Irmãos, é assim mesmo. O último versículo aqui, na prosperidade gasta os seus dias, e no momento desce a sepultura. É isso mesmo, nós cremos nisso. Jó estava no momento de recaída. Irmãos, nós não acreditamos nisso. Tem vários outros textos. Eu quero também dizer do Salmo 73, lá do Asaf, quando ele diz lá nos versículos 2 e 3, quanto a mim, os meus pés quase desviaram, quase que eu escorreguei. Quando você olha para essas coisas todas,
Irmão, para que ter cobiça? Para que é tão legal viver onde Deus te colocou, como Deus te colocou? Deus pode te dar. Não é proibido ser rico. Não é proibido ter carro bom, casa boa. Não é disso que Deus está nos falando. Irmãos, tem pobre rico e rico pobre. Tem gente que sofre do nascimento até a sepultura. Lembra de Lázaro? O rico e Lázaro? E Lázaro foi recebido pelo Senhor. Tem uma promessa de Deus, irmãos, é só olhar para a palavra de Deus, e de fato Deus vai nos mostrar que nós temos que combater o nosso pecado, nós temos que combater situações na nossa vida, porque de fato essas situações, elas nos atrapalham, essas situações não cooperam conosco, porque de fato Deus quer tratar as coisas conosco. Isso não é verdade. No versículo 12, o próprio Asaf, Salmo 73, 12. Não. De fato, ele chega à conclusão. É o 12, né? Os ímpios ficam tranquilos e aumentam sua riqueza. Termina no 28. O que Asaf entende? 73, 28. Salmo 73, 28. O que diz a palavra? Ele termina entendendo. Ela vai projetar o versículo ali, e nós vamos ver que ele termina entendendo. E eu vou terminar agora, irmãos, para a gente orar. Projetou o versículo 28? Salmo 73, 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu quero terminar assim dizendo para os irmãos: Deus não vai pegar o pecador no ato do seu pecado. Não é bem assim. A gente quer pegar o pecador no ato do pecado, aquele negócio que se a gente pudesse torcer o pescoço desse irmão no pecado, a gente queria. Já pensou estar lá no adultério, aí chega na hora do adultério, ele cai duro. Poxa, coisa maldosa. Mas irmãos, Deus não faz assim não. Deus não pega a pessoa assim não. Já pensou, pega um ladrão de celular, aí Deus vai pegar no ato, esse ladrão de celular, e a gente quer agir na igreja como se fosse assim, irmãos. O Senhor é um Deus de justiça, louvado seja o Senhor. Deus não vai cortar a mão do ladrão de celular na hora que ele roubou o celular, porque senão a gente teria muita gente mutilada aí, terrivelmente. Deus não vai pegar o maledicente na hora da maledicência. Deus não vai fazer assim, o mentiroso, pegar o mentiroso na hora da mentira. Mas irmãos, eu quero dizer muitas coisas, do que Deus está falando com você, do que Deus está falando comigo. Como é que a gente vai resolver isso para ser justo? Ei, acorda que é o final. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente não quer aceitar mais a inclinação da igreja para o pecado. Amém? Quantos irmãos não querem? Queremos tratar uns com os outros agora, dizer, irmão, vamos mudar de vida. Fala aí com sua esposa do lado, fala aí com seu filho do lado, vamos mudar de vida. Fala aí com seu irmão do lado, vamos mudar de vida, tem que mudar de vida. Como justos, nós não podemos viver assim. Nós temos que ser uma família que edifica um ao outro. Quando nós empenhamos uma palavra, nós vamos cumprir, porque de fato
o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Irmãos, eu tenho que citar um versículo aqui de Malaquias 3, olha o que diz o Senhor, que eu estou falando aqui sobre temor, no versículo 16, então os que temiam, Malaquias 3, versículo 16, então os que temiam ao Senhor, falavam uns aos outros, olha bem, os que temiam o Senhor, falavam uns aos outros. Como é que é a igreja que tem temor do Senhor? Fala uns aos outros, com temor do Senhor. Ou fica falando abobrinha, bobagem. Falamos com temor uns aos outros. Eu confesso aos irmãos que tem coisas que eu fico envergonhado. Eu me sinto mal. Eu digo assim comigo mesmo, Senhor, que vergonha, porque isso não é a posição de um justo. Um justo não deveria ficar ou viver assim. Tem muita gente decepcionada da igreja, irmãos, e que não quer mais viver a vida de Deus, mas não vai lá para fora, fica aqui dentro, vivendo decepcionado, vivendo com arrependimento. Irmãos, o temor do Senhor, e preste atenção, falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Está escrito aí, o Senhor atentava aí. O que acontece com as nossas conversas? E essas maldosas? O Senhor atenta e ouve. E Ele tem também um memorial das nossas conversas. Ei, estou terminando. Deus tem um diário. Deus tem um diário, um memorial. Eu não sei quantos aqui fazem diário. Mas nós não temos esse temor, tudo está escrito. Nós somos justificados pelas palavras. Então, irmãos, está escrito isso aqui, está escrito que esse memorial está escrito aqui diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que lembram do seu nome, porque nós somos esse tesouro do Senhor. Irmãos, é o temor do Senhor que vai fazer com que uma namorada seja fiel ao Senhor e não tenha sexo antes do casamento, porque tem temor do Senhor. Dá para ficar vigiando o filho dia e noite? Difícil. Mas nós podíamos ter mais cuidados, né? Tem pais que não têm cuidado. Deixa a filha e deixa o filho daquele jeito. Não dá para vigiar. Mas quando há temor, tem que vigiar também. Amém? Não dá para vigiar 24 horas. Porque quem quer arrumar um jeitinho, dá um jeitinho para fazer bobagem. Mas por que a gente não faz bobagem? Eu estava na Inglaterra, irmãos, aí chegou aquela mulher de todo tamanho, de um país grande, esse país só faz mulher grande, e loura, é um daqueles países lá, não me lembro agora, e ela estava estudando na Inglaterra, e me fez alguns convites, e eu podia de fato, estava sozinho, mas irmãos, o temor do Senhor não permite que o marido adultere, porque ele é temente a Deus, ele foge, ele corre, ele resiste. Aí eu pergunto assim, irmãos, tem adultérios entre nós, pecados encobertos, de esposas ou de maridos? Tem. É vergonhoso para nós? De rapazes e moças? Tem. Vamos ser realistas? Não deveria ter. Mas é no mundo que eles transam antes do casamento. Na igreja, não. Porque a noiva se guarda para o casamento. Mas tudo pelo temor do Senhor. É noite de arrependimento, irmãos. Porque algumas vezes escondemos isso dos pais.
Quantos casais que, papai, queria confessar que eu merendei antes da hora do lanche. Irmãos, é triste, mas acontece. Mas nós temos que nos arrepender, que a posição do justo é outra. Louvado seja o Senhor. O marido é fiel à esposa, a esposa é fiel ao marido. Os alunos, discípulos crentes, não colam. Por quê? Porque tem temor de Deus. Não compram provas, porque tem temor de Deus. Eu quero orar com os irmãos, para nós pedirmos ao Senhor que nos traga cura e que opere uma diferença real entre o justo, amém? O justo, vamos pedir ao Senhor que Deus opere um milagre, que Deus levante justos, arrependimento, quebrantamento, humilhação. Quem não precisa, irmãos? Eu preciso do Senhor e de confessar ao Senhor: tenha misericórdia de mim, porque de fato assim é o justo. Eu quero pedir ao Senhor que ilumine o coração agora de vários irmãos. Não tenha medo de confessar o seu pecado, porque quem confessa e deixa alcançará misericórdia, mas os que encobrem o seu pecado jamais prosperará. Eu quero que Deus traga a você arrependimento, perdão. Tem gente que espera anos para confessar os seus pecados. Essa é uma obra do Espírito Santo. Mas se Deus está te convencendo do pecado hoje, e Deus nos falou com clareza, porque Ele quer levantar justos, Ele quer levantar a igreja, Deus quer levantar você e a mim, para fazermos diferença na terra. Pede perdão ao Senhor, pede a Deus misericórdia. Vá às pessoas, porque tem muita gente hoje que tem até uma orientação: confessa isso só a Deus. Não, às vezes você pecou contra o corpo, você pecou contra os seus pais, você traiu a confiança de alguém que cuida de você, e você tem que ser honesto e confessar. Irmãos, imagina que com a graça de Deus, a gente tem que ter autoridade em Deus para repartir uma palavra que traz à luz essas coisas. Mas eu quero pedir ao Senhor que traga a você arrependimento, quebrantamento, nova vida, para a glória do nome do Senhor, para que a gente faça a diferença. Não vai ser só cantar, tocar, pular, dançar. Quando a palavra diz sobre entregar os dízimos, está escrito em Mateus 23, 23. Isso está ligado a esse ensino. E eu acho importante, irmãos, porque tem umas correntes que entram na igreja dizendo assim: não, esse negócio de dízimo é do Velho Testamento. Irmãos, dízimo é do Novo Testamento também. E está escrito aqui, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dai o dízimo. Fariseu era detalhista, dava o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligencias aos preceitos mais importantes da lei, que a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. E vamos trazer para um português mais fácil. Vocês devem ter a prática do dízimo, sem omitir também a misericórdia, a justiça, como diz aqui a palavra, e a fé.
Se a gente abole o dízimo, você tem que abolir a fé, a misericórdia. Agora, por que alguns irmãos não têm problema com o dízimo? Porque entenderam 100%. E eles dão tudo. Eles são generosos. Para que discutir o dízimo com esses irmãos? Porque eles já dão muito mais. Irmãos, vamos tomar uma posição. Que a gente tem que parar de congregar e não tomar a atitude que Deus quer que tomemos. Porque nós somos justos, ou pretendemos ser. O que Deus quer de nós é a santificação. Nós queremos orar por isso. Essa palavra é para curar você, para resolver a sua vida. Se você quer solução, se você quer de fato viver como esses que a palavra diz, que são os justos, mas você vai dizer agora para Deus: eu preciso de arrependimento, eu me arrependo, Senhor. Nós vamos ficar de pé, irmãos. Vamos adorar o Senhor com um cântico. Depois eu quero orar com os irmãos.